Paz. Sejam todos bem-vindos a este lugar de culto. Como é bom nos reunirmos aqui para mais um tempo de gratidão, de busca ao Senhor, de comunhão também, porque não? A Bíblia nos convida a essa comunhão comunitária de irmãos. Tanto é que tem um texto que diz isso: como é bom que os irmãos vivam em união. E o Senhor ordena as suas bênçãos na comunhão dos santos. Então eu quero convidar você, os que podem, a se colocar em pé. Nós vamos ler como uma forma de oração o Salmo 69, a partir do versículo 30 até o versículo 34 do Salmo 69. O texto ele vai ser projetado para que a gente possa acompanhar todos na mesma versão. Salmo 69, de 30 a 34, nós vamos ler juntos. Salmo 69, você pode acompanhar na sua Bíblia, a partir do versículo 30 ao 34, eu lerei o texto, os irmãos podem acompanhar. É esse convite a louvar ao Senhor, é essa consciência de que o nosso ajuntamento, tendo em vista que os salmos, eles foram utilizados e continuam sendo utilizados para essa nossa experiência de culto, e diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo nos assegura que Deus é o Deus que se preocupa com as nossas necessidades. Nós não nos relacionamos com Deus apenas por aquilo que Ele faz, mas sobretudo por aquilo que Ele é. Mas esse Deus que é também o Deus que faz. E também há um salmo que diz que Deus, Ele faz proezas. Quantos aqui já experimentaram as proezas de Deus na sua vida? Nós estamos aqui por essa graça, por esse favor. E não sei se os irmãos se deram conta, essa é a primeira quarta-feira do mês de dezembro. E nós já dissemos isso aqui outras vezes. Essa quarta-feira ela não se repetirá. Tem alguns irmãos que eu estou olhando aqui, que provavelmente esse irmão, essa irmã esteve aqui em praticamente todos os cultos de quarta-feira desse ano. Mas essa de hoje não se repetirá mais. Assim como aquela de ontem, não voltará mais. Então esse agora que nós estamos aqui precisa ser desfrutado com gratidão. É por isso que o Salmo diz também, um dos versículos que nós lemos aqui, fala sobre isso, que louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. O sentido do nosso ajuntamento é esse: exaltar o nome do Senhor. É bom rever irmãos, é bom abraçar irmãos, ser abraçado, é bom dar uma palavra, mas o objetivo do nosso encontro é louvarmos ao Senhor e darmos a Ele a glória que é devida ao nome dEle. E Ele nos convida a essa vivência, caminhar com o Senhor,
é caminhar pela fé. E o justo viverá pela fé. Você está aqui, chega aqui, aí esse irmão, pode ir, irmão Judas, mais para o meio, irmão Gedival, pode ir mais para o centro, isso. Nós chegamos aqui porque a graça nos trouxe a esse lugar. E se você tem aí no seu coração, no seu lábio, ou nos seus lábios, uma palavra de gratidão a Deus, aí onde você está, já comece a dizer ao Senhor da sua gratidão, comece a dizer ao Senhor do seu reconhecimento pela bondade dEle na sua vida, o seu cuidado, o seu zelo, tanta graça, tanto amor, tanta generosidade, em meio às provações, em meio às lutas da nossa vida, um ano com muitos intensos desafios, mas o Senhor tem estado ao seu lado, o Senhor tem sido Deus conosco, Ele tem sido Deus de perto, Ele tem sido Deus paciente. Quantas vezes falhamos, quantas vezes nos desviamos daquilo que é a proposta e o projeto de Deus para nós, mas Ele continua sendo um Deus paciente, um Deus zeloso, um Deus perdoador. E aqui nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, rendidos diante da Tua presença, na certeza de que Tu estás neste lugar, na certeza de que a presença do Senhor faz toda a diferença na nossa vida, a certeza de que o cuidado do Senhor foi que nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é amor, e nós amamos a Ti porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor, porque com um gesto de muita bondade o Senhor se deu por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa dívida foi paga. Muito obrigado porque os nossos pecados foram perdoados. Muito obrigado porque não há condenação para aquele que está em Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque nós vivemos uma vida plena, vida que o Senhor preparou para aqueles que creem em Seu nome. Nós Te louvamos nesse lugar, Senhor, porque também nós cremos que Tu és o Deus que trabalha para aqueles que esperam em Ti, e nós esperamos em Ti, Senhor, e a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Muito obrigado, porque Tu, Senhor, és a nossa força, Tu, Senhor, és o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Tu, Senhor, és o nosso alto refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é a nossa habitação forte. Nós cremos no Teu poder, Senhor, nós cremos na Tua ação. Por isso Te pedimos humildemente nessa noite que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade nesse lugar, que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração, que o Teu Espírito Santo trabalhe nas áreas que precisam ser moldadas e mudadas em nós. É só o Teu Espírito Santo que tem poder para fazer nova todas as coisas, Senhor, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pelo Espírito do Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, nesse lugar, que essa presença, esse Espírito Consolador, esse Espírito Restaurador, esse Espírito Vivificador nos mova nessa noite, nos toca, Senhor, nos alcança. Tu és o dono da nossa vida, Tu és o nosso Senhor. Ó Senhor, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, nós Te exaltamos. A Ti entregamos as nossas vidas com ações de graças. Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Da minha vida, me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor da minha vida.
Somente a congregação. Eu me nego, tomo a minha cruz. Cante. Da minha vida, e te servirei. Quero mais e mais. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti, viver da fé, para o teu prazer. Ainda a congregação, quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te obedecer. Diga isso ao Senhor. Quero mais e mais te conhecer. No Senhor, para o teu prazer. Aleluia, Senhor. Ensina-nos a cada dia a confiarmos em Ti, Senhor. Coloca a sua vida, o seu coração, meu irmão, aí diante do Senhor. Coloca diante dele aí toda a sua expectativa. Lança diante do Senhor. Como você entrou aqui, como você está vivendo os seus dias, atravessando esses dias, coloca diante do Senhor. Ele está aqui. Esse lugar é um lugar de renovo. É um lugar de restauração. É um lugar onde a nossa esperança é animada no Senhor. Por isso que somos convidados a servir ao Senhor com alegria. Enquanto nós servimos ao Senhor, Ele trabalha por nós. Ele trabalha por aqueles que esperam nele. E nós vamos fazer juntos essa oração, que é essa canção, dizendo: Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Eu quero Te servir. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu não quero viver para mim. Não quero ficar autocentrado, mergulhado no meu egoísmo, mas eu quero viver para a glória do Teu nome. Diz isso aí ao Senhor. Eu quero Te servir. Eu quero Te servir, Senhor. Fazer Tua vontade. Fazer Tua vontade. Eu quero Te amar. Eu, diz ao Senhor, quero Te amar. Quero Te amar. Eu quero Te adorar. Eu quero Te adorar, Senhor. Refletir Tua glória, para que todos vejam. A Ele glória, glória.
Glórias ao teu nome, Senhor. Diga ao Senhor isso: eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Como teu discípulo, como teu discípulo, eu quero te amar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Dedicar minha vida, dedicar minha vida, para que tu recebas. Diga glória, glória. A segunda estrofe, vamos cantar juntos. Eu quero te seguir, diga isso. Diga mais forte. Quero te seguir, somente a ti, Senhor. Eu quero te seguir, Senhor, como teu discípulo, como seu discípulo. Diga, eu quero te amar, quero te amar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, Senhor, dedicar minha vida para que tu recebas glória, glória, glória ao teu nome, toda glória, glória, glória ao teu nome, toda glória, diga glória, 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 glória ao teu nome, toda glória, glória, glória ao teu nome. somente a congregação, diga glória. Glória ao teu nome, toda glória, glória, glória ao teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Um irmão que queira vir aqui à frente fazer uma oração de gratidão, mas venha bem rápido. Você que tem motivos para agradecer e quer ser essa voz de gratidão nessa hora, vem aqui à frente. O microfone, se vierem dois, podem vir os dois que queiram. Você vem? Venha também. Esse é um tempo de gratidão ao Senhor. Estamos aqui para orar, para louvar ao Senhor. E esse é o tempo de colocarmos a nossa vida. Esses dois irmãos vão orar e nós juntos nos uniremos a eles nesse tempo de gratidão ao nosso Deus. Oremos juntos. Pai Celestial, Deus bendito,
nós te louvamos pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua misericórdia, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito pela nossa vida, por tudo que temos, Senhor Deus. Não sabemos e nem podemos, e nem temos condições de viver, de andar, sem que a tua presença, sem que a tua graça esteja conosco. É verdade. Por isso nós te adoramos, Senhor Deus, glorificamos o teu nome, e te agradeço por esse momento agradável na tua casa, por esses irmãos aqui, por esses instrumentos que nos elevam, por essa atmosfera, por essa irmã que está aqui do meu lado. Eu abençoo a vida de todos aqui. Amém. E agradeço a ti por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode orar, querida. Tá, então podem voltar. Antes de sentar, procura uns 2 ou 3 irmãos aí, dá uma palavra, um acolhimento, dá um abraço aí nesse irmão, nessa irmã. Sai aí do seu lugar. Ela veio para agradecer, né? É isso, é tempo de agradecer. Procura aí 2 ou 3 irmãos antes de sentar, dá um abraço, dá uma palavra de acolhimento. Sejam todos bem-vindos a esse lugar de culto. Como o nosso querido irmão Edi disse, essa atmosfera, esse lugar que é separado para a glorificação do nome do Senhor. Podem voltar aos seus assentos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos seguir. Podem sentar, podem voltar aos seus lugares, por favor. Nós temos aqui alguns motivos que já foram trazidos para esse tempo de oração. E eu queria destacar 2 motivos aqui, e nós em seguida oraremos por eles. Um é do nosso irmão Edi, que estava aqui há pouco à frente. Ele pede oração porque estará em viagem com a sua esposa Solange. Vão viajar para São Paulo, terra da garoa. O nosso Edi, que fez aniversário essa semana também, tem muitas razões para agradecer. E coisa boa, né? Faz aniversário no mesmo dia do neto. O neto nasceu no mesmo dia do avô. Que coisa linda, muito bom. Então vamos orar pela viagem do nosso querido casal, irmão Edi e a irmã Solange, aqueles que estão ali ao centro. Orem por esses queridos irmãos. E o nosso irmão Edson Melo pede oração pela sua família, pede por seu casamento e por sua vida espiritual. Então nós vamos dedicar um momento de oração agora a esses motivos que foram trazidos aqui. Eu quero convidar o irmão Robson para fazer essa oração por esses 2 motivos. Os irmãos podem continuar sentados como estão, ou podem se ajoelhar, como queiram. Nós vamos nos dedicar nesse momento para orar especificamente por esses 2 motivos: a viagem da nossa irmã Solange, nosso irmão Edi, para São Paulo, e pelo casamento, família do nosso irmão Edson Melo. Nosso irmão Robson vai interceder nessa hora. Oremos, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, graça, paz e amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece os teus filhos, Pai, no oculto e no profundo, Pai. Senhor, o Senhor sabe que dessa viagem marcada, Pai, há muitos e muitos anos, Pai. Hoje eles estão, Pai, sim, Pai, com a viagem. Só o Senhor sabe o propósito, Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração, o Senhor nos sonda nossos corações a todo instante, Pai. Espírito Santo, leva em paz, Senhor, leva eles em paz, Senhor. Que a tua presença, Pai, continue sempre com eles, Pai, livrando de todos os males, guiando, Pai, ali quem esteja assim, Pai, conduzindo a eles, Pai. Seja guiado pelo teu Espírito, Pai querido, Pai amado, também te peço pela nossa casa de oração, Pai. Espírito Santo de Deus, continua, Pai, curando, salvando, libertando, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, Pai. Só o Senhor, Pai, cura, salva e liberta, Senhor. A tua igreja é carente da tua presença, Pai. A tua igreja é carente do teu amor, Senhor. Pai, estamos aqui, Pai, numa quarta-feira. Muitos poderiam
está em casa, Pai, mas estamos aqui sim, Pai, para louvar e glorificar o Seu nome, porque nós cremos, Pai, na Tua cura, no Teu amor, na Tua salvação, Pai. Amém, Senhor. Espírito Santo, nos fortaleça, Pai, na Tua presença, para com que nós possamos Te buscar cada dia mais e mais, Senhor. Senhor. Porque no mundo, a palavra diz que no mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo, Pai. O Senhor, Pai, já venceu a batalha conosco, Pai. Mas o Senhor quer que nós nos mantenha firme na Tua presença, Te buscando, Pai, se enchendo cada dia mais e mais, mergulhando em águas mais profundas, Pai. O Senhor não quer que nós vivemos no raso, não, Pai. O Senhor quer que nós buscamos cada dia mais e mais, mergulhar sim em água mais profunda para aprender mais de Ti, Pai. Porque sabemos que tudo que vem de Ti, Pai, é bom, agradável e perfeito, Pai. O Senhor é santo, soberano e poderoso, Pai. Continua conosco, Pai. Continua nos fortalecendo, Pai. Que nós continuemos Te buscando cada dia mais e mais. Porque sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor cura, só o Senhor salva, só o Senhor liberta, Pai. E os propósitos, Pai, dos nossos corações, Pai, que sabemos que estamos aqui, Pai, e todos têm um propósito, um pedido no coração, Pai. Senhor, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, Pai. Esses irmãos, Pai, que está aí, Pai, com seus pedidos no coração, Pai. Vai sim, Senhor, cumpre o desejo do coração deles, que o Senhor conhece, Pai, antes mesmo de falar. O Senhor já sabe a necessidade, Pai. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém, Amém. Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós temos aqui mais 3 motivos. Nosso irmão Davi Oliveira, ele pede oração por algumas pessoas, pelo Mário Robson, Marisa e Davi. O desejo dele de vê-los juntos, salvos, convertidos a Deus, amém? É um pedido de oração aqui por salvação para essa família. Deus é o Deus da família, o Salvador da família. Nosso irmão Júlio pede pela sua família, pede pelos seus projetos pessoais, a bênção sobre a sua casa. Oremos pelo nosso irmão Júlio. A irmã Rafaele pede por cura para sua mãe e também pelos seus resultados, né? Eu sei que ela estudou, por isso que ela está fazendo esse pedido de oração aqui, né? Hoje foi dia tem sido dias para os pais irem com os filhos, né? Pegar os resultados. Eu quero aproveitar e agradecer por Theo, que sobe mais um degrau aí nessa escala de formação. Mas oremos pela nossa querida Rafaele, para que ela possa ter bons resultados aí na sua escola também. Quero convidar a irmã Jennifer para fazer essa oração por esses pedidos específicos, pelo pedido do irmão Davi, por essa família de Mário Robson, Marisa, Davi, e também por Rafaele, pelos seus estudos, pela sua vida espiritual e também pelo seu desempenho escolar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Te damos glórias porque Tu és o nosso Deus, porque Tu nos amou primeiro, Senhor, porque estamos aqui, Pai, te buscando para te louvar, para te agradecer por todas as coisas que Tu tens feito, por aquilo que Tu fez e por todas as coisas que Tu ainda vais fazer, Pai. Eu quero, Senhor, nesse momento te entregar os pedidos de todos esses filhos que escreveram nesse papel, Senhor, que eu não vou me recordar do nome, mas Tu sabes o desejo do coração de cada um, Senhor. Eu quero aqui colocar diante de Ti não somente esses pedidos, mas aqueles que não tiveram a oportunidade de escrever, ou aqueles que estão em casa, Senhor, de joelhos dobrados nesse momento diante de Ti, te pedindo algum desejo do coração, uma cura, um emprego, Senhor, uma restauração. Tu sabes, Deus, Tu nos sondas, Tu nos conheces, Tu sabes os desejos dos nossos corações, Senhor. E nós queremos Te entregar, Pai, mas que o nosso pedido seja o mesmo que Jesus fez naquele momento, antes de ser entregue à cruz, Pai. Nós desejamos todas essas coisas, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor.
que nada daquilo que nós queremos, Senhor, que seja feito, nos afaste do Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Porque nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui porque nós precisamos nos aproximar mais de Ti, nós precisamos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós precisamos Te seguir como filhos, Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos herdeiros, que nós não precisamos mais viver debaixo da lei, mas sim como filhos amados, Pai. Ó Senhor, nós Te louvamos nesse momento, Pai, pela cruz do Calvário, Senhor, Obrigado, Senhor. que nos libertou, nos justificou, Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Quão grande amor é esse, meu Pai. Nós não podemos fazer nada sem a Tua vontade, não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. Verdade, Senhor. E nós Te clamamos pela Tua presença, Deus, nas nossas vidas. Que a Tua presença esteja no nosso trabalho, na nossa família, Em nome de Senhor. Jesus, Senhor. Nos nossos pensamentos, no Em nome de nosso Jesus. coração, Pai. Livra o nosso coração de desejos ruins, livra o nosso coração de desejos pecaminosos, Senhor, que Sim, muitas Senhor. vezes nós não nos damos conta, Pai, da nossa humanidade, Senhor, mas que nós sejamos completamente preenchidos pelo Espírito Santo, Em nome de Pai, Jesus, Senhor. para que cada dia mais a gente diminua, Senhor, Amém. e Tu cresça, Pai. Amém, Senhor. Que o Teu nome seja honrado e glorificado aqui nessa noite, Em Senhor. nome de Jesus. E nós Te agradecemos, Te louvamos por todas as coisas, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Nós vamos continuar orando, irmãos, apesar de já termos nos dedicado a esses pedidos que já foram trazidos. Eu quero que você que traz nessa noite um pedido específico por algum familiar que está enfermo, ou você mesmo, um pedido por cura, peço que você coloque-se em pé, sinalizando isso aí, esse seu pedido, essa situação que você apresenta a Deus. Os irmãos que trazem nessa noite pedidos nessa área, podem ficar em pé onde estão aí. Quero convidar o irmão Matos, ele vai orar especificamente por esse tema, por pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de intervenção. Continuemos orando pela recuperação da saúde do nosso irmão Alfeu. Não sei o quadro atual, pastor, tem alguma informação atualizada? Talvez seja necessário fazer uma traqueostomia, mas oremos, o Senhor está cuidando, o Senhor trabalha. Esse é um tempo de orarmos por pessoas que estão enfermas. A oração agora será específica por isso. E você que se coloca em pé, se você está intercedendo por outra pessoa aí, coloque-se diante do Senhor como intercessor e intercessora nessa hora. Vamos orar juntos. Amém. Soberano eterno Deus, Tu és o grande eu sou, todo-poderoso, Senhor. Amém, Senhor. E diante de Ti nós nos prostramos como a igreja, reconhecendo, Senhor, a nossa necessidade de estarmos na Tua presença. E Te agradecemos, Senhor, por esse dia de hoje. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos em comunhão com a Tua igreja, Senhor. Pai amado, glorificado, exaltado é Teu nome. E essas pessoas, Senhor, que estão enfermas, aonde quer que estejais, faça uma visita, Pai. Que o Teu Santo Espírito, que nos trouxe naquele dia de um bolo de barro, nos trouxe a vida, Senhor. Obrigado, Senhor. E não importa onde quer que estejais, os nossos irmãos, mas Teu Espírito é vida, Senhor, porque Cristo veio para que verdadeiramente tenhamos vida e vida com abundância, ó Pai. Nós Te agradecemos porque sabemos, Senhor, que o Teu Espírito, que naquele dia movia sobre a face das águas, hoje habita em nós, Senhor. Aleluia, Senhor. Ó Pai querido, glorificado, exaltado és o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que já nos deu a vitória, Senhor. Amém, Senhor. E nós, como igreja reunida no Teu nome, nós já Te agradecemos, Senhor, pelo mover, o agir e operar do Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre todos aqueles que pediram oração e que o nosso irmão colocou em oração, Senhor. Mesmo que nós não sabamos o nome, mas Tu conheces cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor. Tu conheces a nossa existência, Senhor. Antes mesmo de seres personificados, Tu já nos conhecia e sabia que esse dia chamado hoje nós estávamos aqui para Te agradecer, Senhor. Porque
porque não estamos aqui só para pedir, mas para também te agradecer, na certeza que o Senhor moverá, Senhor, o céu e a terra, para abençoar o teu povo, esta nação eleita que somos em Cristo Jesus. Nós cremos, Senhor, no teu poder, no mover, no agir, no operar do teu Santo Espírito na igreja, Senhor, porque somos uma nação eleita e cremos no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas, Senhor. Aonde quer que estejais, um filho teu, Senhor, olha, ó Pai, estende as tuas mãos e move tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, porque nós cremos e na certeza da vitória já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê diz amém. Amém, amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Quero convidar para mais um tempo de oração, na esteira aqui do pedido da Rafaele, por questões acadêmicas. Nós estamos chegando ao final do semestre, aí muitos dos nossos jovens estudantes, e também os mais maduros, né? E eu me incluo entre eles. Eu quero convidar a irmã Ana, que também está celebrando, né, assim, um tempo novo acadêmico, a defender o seu TCC esses dias. Irmã Ana vai interceder por aqueles que nessa noite trazem pedidos nessa direção, por seu filho que está no final do semestre, naquela luta, o estudante, o universitário ou secundarista, enfim, você que nessa noite traz algum pedido nessa direção, por esse final de ciclo, avaliações finais, enfim, coloque-se em pé, se por si ou por seu filho. A irmã Ana vai ser a nossa voz, será a nossa intérprete. Quero reforçar aqui a minha gratidão pela vida do meu filho, que alcança mais um degrau aí na sua formação, vai agora para o 7º ano. Eu estava olhando, o Theo já está indo para o 7º ano, chegou aqui nos braços, enfim, mas louvado seja o Senhor. Você, quem traz algum pedido? Temos alguns irmãos aí, se você traz por seu filho, por alguém que você saiba que está aí nessa reta, e oremos pelos nossos jovens. Muitos deles nos acionam nesse período, né, por essas lutas de final de semestre. Alguns ficam naquele dilema, né, de não conseguir dar conta das atividades na igreja, ficam divididos. Eu queria estar na celebração, mas tem uma série de demandas acadêmicas, para que o Senhor dê paz, para que o Senhor dirija, que eles possam fechar esse ciclo da melhor maneira. E agradecendo também pela vida da irmã Ana, que alcança aí mais um nível na sua formação acadêmica na área de medicina. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por este dia especial, o dia que o Senhor fez para estarmos na tua presença, celebrando ao teu nome e reconhecendo que o Senhor é Deus em nossas vidas, Deus de maravilhas, um Deus que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelos teus santos propósitos em nossas vidas. Nós que somos teu povo, que fomos escolhidos para um propósito grandioso, ó Pai, de fazer teu nome engrandecido, de fazer com que muitos conheçam o teu amor através de nossas vidas, nosso testemunho, e nós queremos te agradecer, Senhor. Inclusive, Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos transitando em alguns lugares, como a universidade, Senhor, um lugar onde o Senhor nos coloca para sermos testemunhas vivas do teu poder, do teu agir, Senhor, porque nada é por nós, mas é a tua graça, é o teu favor sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Nós que cremos no Senhor, no teu poder, nos teus cuidados. Então, Pai, nós queremos te agradecer por este ano letivo, por este semestre. Obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem sustentado, nos tem capacitado, Senhor, diante de tantas dificuldades, de tantas demandas, de tantos afazeres, Senhor. Mas o Senhor esteve a nos ajudar, a nos dar sabedoria, a nos dar resiliência, para que pudéssemos, Senhor, também nos dedicar de tal forma que o teu nome fosse glorificado. Amém, porque o Senhor quer que sejamos zelosos, amém, quer que sejamos diligentes em tudo, Senhor. Então, tu sabes de quantos momentos tivemos que renunciar a tantas coisas, mas queremos também, Senhor,
te agradecer, Sim, porque sim. diante de tudo isso podemos honrar ao teu nome, Aleluia. buscar te servir, Amém. porque o Senhor é o centro das nossas vidas, é a razão do nosso viver, e nada disso tem valor se não estiver no teu altar consagrado a ti, Senhor. Então queremos te agradecer, porque se chegamos aqui foi pelo Senhor, para a glória do teu nome. Aleluia. E aí eu te peço, Senhor, por Rafael, tão jovem, mas que vem aqui colocando dos seus anseios, Senhor, colocando desse desejo de ser aprovada, de ter um bom resultado. Então, Pai, ser com tua filha, tão pequena, mas ela reconhece que depende de ti. E ela confia no Senhor. Então, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que ela possa ter um bom resultado para a glória do teu nome. E juntos, cremos que estaremos nos alegrando com ela e com sua família. Obrigada por Theo, Senhor, também que segue para mais uma fase da sua vida estudantil. Te pedimos por todos os nossos jovens, Senhor. Muitos nesse momento estão na universidade. Pai, muitos estão ainda se dedicando para as suas avaliações, Pai. No nome de Jesus, abençoa cada um deles. Vai dando tranquilidade. Aqueles que vão prestar, Senhor, vestibular neste final de semana na Baiana. Pai, no nome de Jesus, abençoa teus filhos. São jovens que têm se consagrado ao Senhor, que confiam no Senhor. Então, dá a sabedoria, a inteligência que o Senhor deu a Daniel, Senhor. Amém. Que possam ser jovens, consagrados, tementes, e que possam, ó Pai, reconhecer que a aprovação veio do Senhor, Amém, Senhor. que o bom resultado veio do Senhor, porque Amém, tudo vem do Senhor e é para a glória do teu nome. Aleluia, E é com coração grato, Senhor, que estou aqui na tua presença, Obrigado, no teu Senhor. altar. Obrigado, Te dizendo, Senhor, muito obrigada. Obrigado, Senhor. Obrigada pela igreja, obrigada pela família, Senhor. Obrigada pelo meu esposo, por tantos momentos, Senhor, de apoio, de suporte, Senhor, para que pudesse estar contando hoje a vitória. Então, Amém. glorifica o teu nome por tudo, Louvado seja junto o ao teu teu nome, Senhor. povo. Hoje é um dia de celebração, de gratidão, porque a tua palavra nos diz que aquele que leva a semente, ó Pai, vai levando, andando e chorando, voltará trazendo consigo seus molhos. E é neste sentimento que estamos aqui, glorificando o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Essa música vai nos embalar para esse próximo momento de dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Alguns irmãos estão em pé, se os outros quiserem se unir a eles, vamos ler o texto que vai nos convidar a esse momento de entrega da nossa família, da nossa vida, dos nossos bens. Salmo 50, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos, em seguida vamos dedicar ao Senhor e cantar, Sérgio. Não estava aí no nosso roteiro essa música, mas veio ao coração, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Vamos ler juntos? Salmo 50, versículos 14 e 15. Diz assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Já que os irmãos ficaram em pé, para não dar viagem de balde, como diz o baiano, vamos cantar então em pé enquanto dedicamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos cantar por tudo que tens feito,
por tudo que vais fazer, essa esperança que se renova em nós das coisas que Deus vai fazer. Enquanto você canta, traga a sua oferta, traga o seu dízimo com alegria. Vamos cantar ao Senhor. De tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Orar com o pastor Erivaldo. E se você ainda quiser vir aqui à frente, apresentar algo que está aí no secreto, no seu coração, nesse lugar que o Senhor conhece, que o Senhor sonda, um desafio que você traz, você porventura não tenha compartilhado, escrito ou verbalizado, mas quer apresentar ao Senhor, esse é o momento de colocar tudo no altar. Vem aqui à frente, é um tempo de apresentar as nossas vidas. Se você quiser especificamente apresentar sua família por uma demanda, uma situação, você pode vir aqui à frente. Nós vamos ter mais esse tempo de oração, de consagração ao Senhor, na certeza desse Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Venha apresentar sua família, venha consagrar a sua família, venha consagrar os seus desejos, os seus anseios ao Senhor. Coloca diante dele, na certeza de que o mais Ele fará. E Ele sempre sobeja, Ele sempre nos surpreende. E venha aberto para as surpresas de Deus na sua vida, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Venha nessa fé. Vamos orar. Pastor Erivaldo, por favor, nos conduzirá nesse momento de entrega ao Senhor. Graça, paz e misericórdia a todos no nome de Jesus. Nossa gratidão por mais um culto que prestamos ao Senhor, e nosso sentimento de gratidão, de esperança, mas também de pesar pela despedida da nossa Berna, que marcou a nossa igreja, enquanto alguém que acolheu muita gente, caminhou para cultos, para EBD e para também pequeno grupo, e nós louvamos a Deus por sua vida, pelo legado que ela nos deixou. Que Deus console a família e a todos nós. Amém. Senhor, nós te louvamos por esta noite, nós te louvamos por este encontro de glorificação e exaltação ao teu nome. Te louvamos porque o Senhor tem nos guiado em todas as coisas, e queremos estar submissos e, de fato, com os corações quebrantados e contritos na tua presença. Amém. Senhor, ajuda-nos a te servir como devemos, ajuda-nos a andar com o caminho cada vez mais reto, justo, íntegro, santo. Sabes que
as batalhas são diárias e constantes e precisamos e dependemos do Senhor. Reveste-nos com a tua graça, enche-nos com o teu Espírito Santo ainda mais, unge-nos por tua direção, por tua palavra, que a intimidade contigo seja a marca de todos nós, a começar de mim, que nós possamos como igreja seguir e viver a vontade do Senhor. Te agradecemos por tantos feitos celebrados ao longo dos anos, meses, dias. A tua igreja com os seus 59 anos, agora nessa transição da sua idade eclesiástica, rumando para os 60, tanta coisa o Senhor há de fazer em nós, através de nós, e queremos estar submissos a Ti, sempre conscientes de que tudo vem de Ti, é para Ti, portanto, por meio de Ti, para a Tua glória que nós queremos viver, que de fato nos esvaziemos de nós, sempre com aquela perspectiva, compreensão do João Batista, importa que nós diminuamos e o Senhor cresça ainda mais. Amém, Senhor. Nós submetemos a Ti a dedicação e entrega de bens, de dízimos, ofertas, que refletem também corações gratos, fiéis, generosos. Obrigado porque o Senhor é quem faz multiplicar a nossa sementeira e não deixa faltar o que nós precisamos. Verdade, Senhor. O pão de cada dia, a provisão, o suprimento, tantos livramentos, tanta direção. Na verdade, Pai, são tantas dádivas que nós não temos como descrevê-las. Verdade. São incontáveis. Louvado seja o Seu nome por Louvado seja tudo. teu Nós nome, consagramos cada vida aqui com seus pedidos, seus clamores. Tu sabes os desafios na família de cada um. Eu peço tua intervenção em poder, em operações gloriosas, em cura, em salvação, em libertação, para o louvor de Jesus. Nós colocamos também a gratidão pela vida de Berna, Senhor. Obrigado pelo legado que ela deixou. Hoje está na tua presença no paraíso, desfrutando da glória e da graça do Senhor, face a face com o seu Filho Jesus, e há de ressuscitar para viver na eternidade no céu, junto com todos os salvos no Senhor. Amém, Senhor. Nós colocamos também aqueles que precisam da tua intervenção, grandiosa e poderosa, como o próprio Senhor Alfeu. Só o Senhor pode fazer, não há limites para o Senhor, não há impossíveis. A Ti entregamos, e os demais que estão pedindo por situações talvez muito desafiadoras, outros pedindo por situações de emprego, de resoluções de demandas e ações judiciais, que o Senhor interfira com graça, com poder, e que prevaleça a equidade e a justiça. Assim consagramos também a ministração da Escritura, de modo que no abrir da minha boca, no pronunciar dos meus lábios, o Teu nome seja exaltado. Amém. Aquilo que o Senhor mesmo alimentou no coração, à luz do que está proposto, seja transmitido com fidelidade e honra ao Senhor. Assim Te louvamos por mais um encontro, por mais um tempo de consagração, de comunhão, de adoração, de oração e de reflexão nas Escrituras Sagradas. No nome de Jesus oramos, e neste nome nós confiamos, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado aí, saúda com alegria, com gratidão, e pode permanecer de pé. Deus abençoe vocês ainda mais. Pode permanecer de pé, aqueles que naturalmente puderem, gentilmente, os que não podem sentar, mas os que puderem. Gratidão pela presença de alguns amados que já têm nos prestigiado ao longo das quartas, aquele casal precioso, gracioso, bom estar com vocês. Nosso jovem ali, tá certo? E nós estamos a começar o estudo dos profetas menores, que são 12 profetas. Nós temos ao todo, na sequência, 17 profetas, chamados menores não por causa de menor valor ou importância da sua mensagem, mas pelo conteúdo que tem nos seus livros. Se bem que Oséias fica flutuando entre maior e menor, mas foi enquadrado na categoria de menor. Então nós temos Daniel, temos, melhor dizendo, temos Isaías, temos Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e aí vem a sequência dos profetas menores, que envolve Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, sendo que Oséias é o maior destes, com 14 capítulos. Portanto, a partir desta quarta, seremos embalados e dirigidos pelo Espírito Santo nas reflexões em torno dos profetas menores. Então, abra aí em Oséias, capítulo de número 1, nós vamos ler os 11 versículos deste capítulo, iniciando, portanto,
os profetas menores, e assim seguiremos comigo e com os pregadores das quartas, estudando estes livros dos profetas menores. Domingo nós estaremos juntos com a ceia do Senhor pela manhã, além de celebração, e também o início das audições, das cantatas pela manhã com o Cristo em Canto, e à noite com o toque de graça, e contamos naturalmente com a presença dos irmãos, dos seus familiares e convidados, se assim o Senhor permitir. Diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Osés, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor, por intermédio de Osés, diz o Senhor a Osés: vai e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituído, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a dar à luz, a conceber, e assim teve uma filha. Então ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho. Então disse o Senhor: põe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode se medir, nem contar-se. No lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel, juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Podem, portanto, sentar, meus amados e amadas. Contextualizar este capítulo e o livro de Osés a partir da proposta do tema desta noite: amor, profundo amor. O amor caracteriza de forma muito clara e direta o Deus que nós servimos, adoramos e amamos. Por isso que de todas as virtudes destacadas nas Escrituras, aqui prevalece o amor. 1 Coríntios 13, na eternidade prevalecerão o amor, a esperança e a fé, mas o maior destes é o amor. Deus é amor em sua essência e se traduz em plenitude de amor. Nos amou antes de nos criar, nos amou apesar de nos desviar, continua a nos amar mesmo quando afastados estamos. Em amor trabalha por nossa reconciliação. Como disse bem Max Lucado, Ele nos ama apesar de nós, a despeito de nós, mas Ele não quer que nós continuemos como nós estamos quando afastados deles. Ele quer nos transformar à imagem do seu próprio Filho, à semelhança de Jesus. Então o amor de Deus é hiperlativo, é superlativo. O amor de Deus supera toda e qualquer falha. O amor de Deus alcança a profundidade do pecado, seja ela qual for, a altura da transgressão. O amor de Deus muda a realidade, transforma pessoas, muda caráter, muda personalidade, alcança relacionamento. Aqueles que parecem com corações petrificados, corações endurecidos, corações que parece que não há mudança, o amor do Senhor alcança. Deus ama a todos, mesmo aqueles que agem com toda sorte de maldade. Deus é amor pleno. E é muito interessante que os profetas traduzem este amor em ação de Deus, porque é o tempo que Deus transmite palavra de juízo, sentença de condenação por causa do pecado. A clemência de Deus, o amor de Deus está presente em cada página das Escrituras, mas agora com recorte para os profetas e para os profetas menores. No caso de Oséias, Oséias profetiza
numa época extremamente desafiadora. É uma época onde ele está no reino do norte. Lembremos que Israel foi dividido em 2 reinos por causa do pecado. Nós temos como último rei do reino unificado Salomão, mas que lamentavelmente no último terço de vida se afastou do Senhor, se deixando levar pela idolatria e feitiçaria, ainda que no seu último momento, estágio de caminhada, voltou-se para Deus. Então não há o que se dizer que Salomão não reconciliou-se com Deus. Eclesiastes é clássico nesse sentido, sobretudo o capítulo de número 12, quando o texto diz, o próprio Salomão diz que de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem, porque todos os homens hão de comparecer à presença de Deus para prestarem conta do que fizeram por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Mas a atitude de Salomão culminou, e aí vem uma aplicação muito clara para as nossas vidas. Não esqueçamos, sempre tenhamos isso em mente, que nossas atitudes, seja para o bem ou para o mal, trarão consequência, como sementes que trarão frutos, se forem bons, se forem plantados dentro dos princípios e valores do reino, de justiça, de retidão, de adoração a Deus, de fidelidade. Isso tanto nos alcança como repercute na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, das novas gerações. No caso, os 2 filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, brigaram entre si, seguiram também a idolatria e a feitiçaria. O reino, que era um único só, o povo de Deus, foi dividido em 2 reinos. O reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos foram para o reino do norte. Roboão reinou sobre o reino do sul, Jeroboão sobre o reino do norte. E aí vem sucessivamente os próximos reis. E esses 2 reinos, afastando-se cada vez mais do Senhor, raramente tinha um rei que andava com Deus, que honrava a Deus. E no caso, nós temos aqui a descrição que a palavra do Senhor veio a Osés, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então ele perpassou por aquilo que seriam 4 reis, esses de Judá. Ezequias, um rei consagrado e fiel a Deus. E no caso do reino do norte, para que ele profetizou, era Jeroboão, chamado Jeroboão II, não aquele Jeroboão I. Então, primeira lição que quero trazer ao coração dos irmãos, do amor, profundo amor, é o amor que nos chama, é o amor que nos desperta, é o amor que nos alcança, apesar da situação que nos encontramos. Deus levanta um profeta em meio ao caos. Embora o reino do norte, que tinha como capital Samaria, estivesse financeiramente e economicamente abastado, era um reino que estava totalmente em caos moral e espiritual, afastado de Deus, envolvido com a idolatria, adorando Baal, se desviando dos propósitos do Senhor, prestando culto a Baal, e isso entristecia profundamente, grandemente, o coração de Deus. Para piorar, haviam feito alianças com a Síria e com o Egito, como se com essas alianças, aspas, estratégicas com nações fortes, fossem garantir estabilidade e pacificação. Pelo contrário, pode-se fazer o tipo de aliança que for, pode-se ter o tipo de armamento que for, de recurso financeiro e econômico, se não tiver comunhão com Deus, se não estiver dentro do propósito da vontade de Deus, quem confia na arma, quem confia na força, na economia, na política, vai de fato fracassar, vai ruir e vai se prejudicar. A ruína vinha a cada vez mais como cupim, comendo de fato aquilo que eram os valores e princípios do reino do norte, de modo que vai acontecer algo terrível em 722, um pouco depois das profecias aqui de Osés. O reino do norte vai deixar de existir, o reino do norte vai ser dominado pela própria Assíria, em quem eles tinham confiado, que vai destruí-los, vai tomar as mulheres, vai criar uma miscigenação, de onde vêm os samaritanos, e agora deixa de existir o reino do norte. Alguns tantos se unem ao sul, mas agora já não existe mais reino do norte como consequência do pecado. Mas embora nessa situação de caos, nessa situação terrível, Deus desperta um homem
para de fato fazer diferença em meio àquela realidade. E é muito interessante que o chamado dos profetas não era um chamado meramente teórico, não era para profetizar ou anunciar uma palavra agora apenas ao vento, apenas do ponto de vista de uma mera teoria, mas era prática na vida. O profeta precisava encarnar e vivenciar a mensagem que ele mesmo transmitia. E no caso do livro de Oséias, prevalece a palavra amor, por isso que nós destacamos como capítulo 1, amor, profundo amor, o amor que chama, o amor que levanta. E também prevalece outra palavra chamada conhecimento, quando o texto vai nos dizer em alguns momentos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, capítulo 6. Capítulo 14 vai dizer, aquele que é sábio e entendido, preste atenção nessas coisas para que possa praticá-la. E o conhecimento no livro de Oséias não é um conhecimento teórico. E esse é o significado, aqui tem um plus, sabe? Aqui tem, de fato, o que nós podemos chamar o pulo do gato. A diferença, que é o conhecimento relacional e pessoal. Tem muita gente que conhece a Bíblia apenas de ler, mas sem relacionamento com o autor da Bíblia. Mais do que um conhecimento teórico, nós precisamos ter um conhecimento profundo que passa por vivência. Qual foi o erro e o pecado do povo de Israel? Boa parte, durante inclusive a travessia do deserto e depois na chegada da terra prometida, é que receberam a lei, conheciam a lei, mas não conheciam aquele que deu a lei, não tinham relacionamento pessoal. E o conhecimento aqui requerido por Oséias tem como palavra aí raiz do hebraico yadar. Yadar significa conhecimento profundo, pessoal, relacional, íntimo, vivência com Deus. Sabe o que é aquilo que está no resumo dos 2 mandamentos, que são tidos como os maiores dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com a plenitude do teu ser, com a totalidade. E como consequência disso, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse conhecimento profundo Yadar é a proposição. Ele mostra ao longo dos capítulos alguns episódios que mostram como o povo tem uma tendência a se afastar de Deus. Vide o exemplo de Jacó, por muito tempo sido como enganador, como usurpador, até que foi tratado, restaurado pelo Senhor. Vide o exemplo do próprio povo durante a caminhada no deserto e depois na terra prometida. E vide o exemplo do primeiro rei de Israel, Saul, que igualmente se afastou do Senhor. E aqui, queridos, Oséias, ele é chamado por Deus, conforme o verso de número 2, recebe os oráculos do Senhor, recebe a palavra de Deus, e Deus dá para ele uma ordem muito forte: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Muito pesada essa palavra. Por quê? Todos nós que um dia desejamos casar, temos todo um planejamento para casar. E a pessoa com quem casamos, o jovem, a jovem, a gente procura orar a Deus, nós que somos servos de Deus, sempre buscando alguém que teme a Deus, que seja uma pessoa de referência, de princípio, de propósito, de plano. E Oséias, como um jovem chamado pelo Senhor, e aqui quero dizer uma coisa importante na minha percepção. Embora o livro de Oséias tenha características altamente poéticas, porque os seus 14 capítulos são de composições poéticas, mas além dele existir literalmente, verdadeiramente, legitimamente, a Gomer não é apenas uma figura, é uma pessoa que igualmente existiu e que era uma prostituta, que praticava prostituição cultual a Baal e que vendia o seu corpo como de fato forma de receber recurso e dinheiro. E agora Deus diz, parece até uma loucura essa palavra de Deus, mas aqui o que Deus diz para Oséias é para retratar a realidade do povo de Deus em relação ao próprio Deus. Deus retirou esse povo com mão forte e poderosa, depois de 430 anos de escravidão do Egito. Deus conduz esse povo durante 40 anos de forma gloriosa,
embora o povo em boa medida se afastando dele, Deus promete e cumpre a terra prometida, ele concede. E apesar de tudo isso, esse povo, lamentavelmente, continua se afastando de Deus. Aqui, a figura de Osés retrata e reflete o próprio Deus. E Gomer é a figura do povo de Deus, praticando prostituição, idolatria, afastamento. O que depois também, em alguma medida, vai se aplicar a Cristo. Quando a gente, em alguns momentos, tem estudado até lá, aquelas igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse, quando a igreja se afasta dos propósitos do Senhor, quando a igreja se envolve com aquilo que não é da vontade de Deus, quando se deixa levar pelos ídolos modernos aí, da atualidade, por aquilo que nos distancia de Deus, verdadeiramente estamos praticando idolatria, estamos praticando prostituição e aquilo que desonra o nome do Senhor. E no nosso caso aqui, Osés foi chamado para casar com Gomer, para tirar Gomer da condição de prostituição e agora erguê-la para ser uma mulher de bem, uma mulher de direito, uma mulher honrada. Meus irmãos, servir a Deus é maravilhoso, é glorioso, mas requer um preço que não pode ser esquecido. Requer renúncia, requer abnegação. Servir a Deus é a melhor coisa da vida, mas não vai ser simples diante da realidade deste mundo, diante deste século pecaminoso. Requer que nós tenhamos propósito claro de vida. Osés precisava obedecer a Deus para que sua mensagem pudesse ter de fato legitimidade. Irmãos, nós que nos chamamos de cristãos, precisamos viver a vida cristã com realidade, senão não passaremos de meros teóricos e poderemos, eventualmente, que não seja o caso de nenhum de nós, envergonhar o nome de Deus. Como é que nós envergonhamos o nome de Deus e do seu povo? Quando nós somos hipócritas, quando nós dizemos algo e praticamos diferente, quando nós cantamos e adoramos e mentimos porventura com os nossos lábios, não vivendo aquilo que a gente diz crer, quando nós não glorificamos ao Senhor e não somos luz do mundo e sal da terra, aonde o Senhor nos tem colocado, quando nós não refletimos o bom cheiro do Senhor e não somos as cartas abertas para serem lidas para a glória do Senhor, quando nós somos rocha de tropeço e pedra de escândalo ou rocha de tropeço, ou seja, nós precisamos ter coerência com aquilo que nós anunciamos e precisamos, ainda que venhamos a sofrer, venhamos a renunciar o nosso eu, o nosso desejo, andar em retidão e fidelidade para com Deus. Osés precisou abrir mão talvez de sonhos, de desejo, quanto a uma outra pessoa, uma outra possibilidade para casar-se com Gomer, por esse chamado. Esse Deus continua chamando nos dias de hoje. Um dia Ele nos chamou de forma maravilhosa e gloriosa. Estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, estávamos afastados do Senhor, mas Ele nos levantou do charco de lodo, nos levantou do lamaçal do pecado e lançou os nossos pecados lá no fundo do mar, não havendo mais condenação para quem tem Jesus na sua vida e teve os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Você lembra do dia da sua conversão? Lembra do dia da sua regeneração? Lembra como foi marcante para a sua vida? A alegria que inundou sua alma, a felicidade que inundou seu coração. Você foi chamado pelo Senhor, Deus te chamou pelo próprio nome. Ele já tinha propósito para você antes do seu pai se casar com sua mãe. Ou se você vem de uma família que não teve pai e mãe casados, diante dos desafios que cada um tem, Ele já te conhecia antes de você nascer. E Ele tinha planos e propósitos para a sua vida. E Ele te tem chamado com amor para você viver com fidelidade e honrar o nome dEle. Eu quero dizer que você, que eu, somos Osés dos dias atuais. Precisamos ser profetas e oráculos do Senhor. Diante de um mundo afastado de Deus. Diante de um mundo cheio de idolatria. Cheio de feitiçaria. Um mundo que se distancia do Senhor. Mas nós, como igreja do Senhor, somos a esperança para esse mundo. Somos essa referência que precisamos fazer toda a diferença. Além de um amor, profundo amor que nos chama, é também um amor que confronta. E veja agora um pouco da descrição da família de Osés. O sonho da maioria dos casais é, além de construir uma caminhada de vida dentro de planejamento, de sonhos, de propósito, é ter filhos. E tem casais que quando casam, já tem os nomes dos seus filhos antecipadamente definidos.
A gente conta sempre a história, no caso de Marquinhos e de Luquinhas, que quando nós fomos escolher o nome de Marquinhos, que soubemos que era um menino, aí sentamos lá na poltrona, e Luquinhas tinha 6 para 7 anos, acho que isso mesmo, e aí ficamos pensando em nomes, aí decidimos pôr Marcos, pensou outros nomes, Marcos seria o nome. Aí Lucas começou a chorar, e a gente não entendeu. Aí ele disse, é porque agora Painho só vai pregar no livro de Marcos, não vai pregar mais em Lucas. Aí nós dissemos, Lucas tem 24 capítulos, Marcos tem 16, então você já parte na frente com mais 8 capítulos, fica tranquilo. Mas nomes são esperados, desejados, como no caso de Ana Radassa, que era um nome que nós já tínhamos enquanto namorados. Então assim, nós sonhamos com o nome dos nossos filhos, você sabe bem o que é isso, o que ele representa para as nossas vidas. Agora, quando Osés vai passar a ter filho com Gomer, uma mulher que Osés tirou de lá, que pagou um alto preço, que expôs sua honra, agora os nomes são os mais desafiadores, e o próprio Deus vai direcionar para mostrar a realidade do povo de Israel. Primeiro filho, o primogênito, desejado, geralmente esperado, eis que o texto diz no verso 4, põe o nome de Jeziel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jeziel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. O que significa Jeziel? Jeziel significa, portanto, um lugar de destruição, condenação, um lugar de sofrimento. Como é que você vai dar ao seu filho um nome? Sofrimento, condenação, julgamento, juízo. O que aconteceu em episódios em relação a Jeziel? Jeziel é aquele local, inclusive, onde Jezabel, quando morreu de forma terrível, caindo lá de uma janela e morrendo ali na queda, um cão veio e de fato arrancou a cabeça de Jezabel. Significa que Jeziel seria um lugar terrível. E como é que você dá o nome ao seu filho desta forma? É porque era a condição do povo de Israel. Eis que seria de fato vencido, seria destruído por causa do seu pecado. E Deus, amados e queridos, aborrece o pecado. Este amor, profundo amor, não é um amor que vai passar a mão na cabeça do pecado e de fato alimentar pecado. Pecado custa de fato a nossa o hiato, a quebra da relação com Deus. O pecado custou a própria vida de Deus em Cristo Jesus, no seu Filho. Pecado precisa ser aborrecido, deixado de lado. O amor, profundo amor de Deus confronta para transformação, confronta para mudança. O discurso de dizer, Deus é amor, recebe do jeito que está, permaneça como está, isso é amor de Deus, não é um amor bíblico, não é um amor vétero nem neotestamentário, porque o próprio Cristo, a encarnação do amor, a expressão da graça, ele confrontava para a mudança. Vai e não peques mais. A vida precisa ser redirecionada, a conduta precisa ser redirecionada. Esteja como estiver, se encontre como estiver, seja qual for o tipo de pecado, o Senhor acolhe, abraça, ama, mas muda, mas transforma. E agora essa realidade em torno do nome Jeziel precisava ser confrontada para ser transformada, como nós vamos ver daqui a pouco. Aí passa um tempo e agora nasce uma filha. E quem tem filho sabe a diferença, os detalhes, os aspectos mais próprios de uma menina, os mimos e outros aspectos. Agora nasce a menina e você quer dar o melhor nome à menina. E qual é o nome que é dado à menina? Segundo o verso de número 6, o nome foi dado Lo-Ruama. E o que é que significa Lo-Ruama? O prefixo Lo seria um prefixo de negação. Não. Ruama seria misericórdia, compaixão, graça. Então, não amada. Ou seja, não misericórdia. Resumindo, miserável, desgraçada, sem graça. Como é que você dá um nome a uma filha desse jeito, se não fosse a realidade do povo? Porque o verso 6 vai dizer, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tu lhe tirarei. E olha aqui a profecia profunda, irmãos. Não tinha ainda acontecido a queda do reino do norte, mas aqui já estava profetizado. Porque o verso 7 vai dizer, da casa de Judá me compadecerei.
O salvarei pelo Senhor seu Deus. Não o salvarei pelo arco, ou seja, pela força dos impérios, dos reinos, dos assírios, no caso, dos outros países, como dos egípcios, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ai daquele que pensa que pode ter vitória, ter triunfo, avançar na vida por sua própria força. Não pode não. Vai se frustrar, se não for debaixo da força, do poder, da graça e da direção do Senhor, vai se arrebentar. Eis que o reino do norte tem a profecia dada aqui, entre outros textos, de clareza do que aconteceria com ele, se afastasse do Senhor. O reino do sul também se afastou, padeceu, pagou com um cativeiro de 70 anos, foram milhares que morreram, milhões, mas o Senhor os restaura e unifica agora com o reino do norte ou do sul, de todos aqueles que se voltam para o Senhor. Mas o termo chamado não amada, sem misericórdia, era uma realidade, porque o povo tinha se afastado do Senhor. E agora o verso de número 8 diz que depois de ter desmamado a Lo-Ruama, agora Gomer concebe e dá à luz agora um filho, e é colocado o nome no filho de Lo-Ami. O que significa Lo-Ami? Não é meu filho. Qual é a compreensão da maioria dos comentaristas? É que Gomer volta para a vida de prostituição, como nós vamos ver no capítulo 2, e o terceiro filho de Osés não é do próprio Osés. Se a gente entender que esse texto está se aplicando a um profeta que viveu na realidade da vida encarnada, no sentido de praticar aquilo que ele dizia, de ser realidade, ele agora ama tanto e a esposa é infiel para com ele. Não é meu povo, não é meu filho, porque o próprio verso vai dizer, verso 9, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Irmãos, que situação difícil de Osés, impensável, mas ele cumpriu a palavra do Senhor, cumpriu a vontade do Senhor, andou com Deus e foi usado por Deus, e precisou de fato na sua família ser encarnada essa realidade, porque você poderia dizer, uma família dessa é um caos, uma família dessa é uma lástima. De fato era, mas vamos ver os versos 10 e 11, porque o que é que Deus vai fazer na família de Osés é o que Deus faz com o seu povo, porque o amor que chama é o amor que confronta para transformar, mas é o amor que restaura, é o amor que recupera. Você um dia foi confrontado pelo Senhor, e feliz daquele que é confrontado pelo Senhor. O Senhor, por nos amar, Ele nos disciplina. A disciplina é para a nossa restauração. Aquele que não é filho é bastardo não é disciplinado. Capítulo 12 de Hebreus. Mas se você está sendo disciplinado, se você está sendo trabalhado por Deus, é para o seu bem. Deus permite provas na sua vida e adversidade para o seu crescimento. E mesmo quando eu e você nos afastamos dele, se somos filhos, e você é filho de Deus, amém? Você foi redimido por Jesus, amém? Você é filha de Deus. Portanto, Ele permite situações para nos trabalhar, para nos fazer melhorar. Ele nos disciplina, Ele nos confronta, Ele nos trata, para que nós possamos ser melhores. Então, que nós aprendamos, para que não fiquemos reiteradamente em erros, nos afastando do Senhor. O povo precisava aprender. Aí agora, esse Deus que confronta, restaura, porque o verso 10 diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. Apesar de tudo isso, no lugar onde se lhes dizia, vocês não são meu povo, ou seja, Lo-Ami, se lhes dirá, vocês são filho do Deus vivo. Osés continuou amando Gomer e teve o seu filho caçula como dele próprio, e o amou, assim como Deus também mudou a realidade do povo e trouxe de volta o povo para si, como nós vamos ver no decorrer do livro e como profecia futura. Este é um amor que grita, mesmo quando diante do pecado e da consequência, e que diz assim: eu te amo e quero te restaurar. Eu te amo e quero te levantar. Eu te amo e quero te colocar no lugar que eu planejei para que você estivesse, para que você esteja. O verso 11 diz: os filhos de Judá e os filhos de Israel, olha, os dois reinos, se juntarão e se congregarão, e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia
de Jezreel. O dia de Jezreel, que seria o dia de castigo e condenação, seria agora um dia grandioso de renovação e restauração. A Loruama, que seria a desgraçada, aonde não havia misericórdia, agora é restaurada, é restabelecida. A família de Osés é tratada e restaurada pela graça, pelo poder de Deus, como um retrato do que Deus faz com o seu povo. Quero dizer para você, Deus continua restaurando as áreas de sua vida que precisam de restauração. Deus restaura a sua família. Eu não sei o momento da sua família, digo tanto o lar como o núcleo imediato, como a parentela. Deus tem planos para a sua casa e para a sua família. E seja como for, onde estiver, de que modo se encontrar, alguém da sua família afastado de Deus, situações onde se abriu fendas e brechas, talvez até portas para o maligno, o Senhor quer mudar essa realidade, fechar essas brechas, fechar essas fendas, restaurar, recuperar, curar feridas, libertar e transformar. Este é o Deus que restaura, seja qual for a situação. Que Ele esteja a levantar você ainda mais, levantar os propósitos para a sua vida, os sonhos, levantar a sua casa, a sua família, levantar situações difíceis neste mundo que a gente vive, neste Brasil tão desafiador. E que eu volto a dizer aos amados, oremos por autoridades constituídas, mas a esperança não está em homens, não está na referência política, não está em economia, a referência e a segurança está no Senhor. Israel lamentavelmente quis confiar na força humana, no braço humano, nas nações, e acabou indo para um caminho de grandiosíssimo sofrimento. Que nós continuemos confiando no Senhor, este amor que nos chama, este amor que nos confronta, este amor que nos restaura. É o amor presente no dia de hoje. Sinta-se amado pelo Senhor, sinta-se desejado pelo Senhor, valorizado pelo Senhor. Deus nunca vai abrir mão dos propósitos dele para a sua vida. Ele quer continuar operando na sua história. Não sei o que passa no coração, se alguns têm baixo autoestima, mire a sua vida em Cristo, mire sua vida na cruz. O seu valor não está no que se diz, não está em rede social, seu valor não está naquilo que se propaga ou numa história que se estabeleceu, numa narrativa. Seu valor está no que Cristo fez por você. Cristo lhe ama demais, Ele se entregou por você, Ele se doou por você, por todos, mas individualmente também por você. Que você sinta-se amado pelo Senhor, trabalhado e restaurado, e seja também promotor deste amor, para que outros sejam chamados, outros sejam confrontados e outros sejam restaurados. Que assim essa mensagem de Osés, que inicia hoje, repercuta no seu coração, na sua vida, e nos enfrentamentos, nas lutas, nos dramas, nas batalhas, você se sinta fortalecido neste amor, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé neste momento e vamos orar ao nosso Deus, colocando nossas vidas. Depois nós cantaremos o amor de Deus e seguiremos com a bênção, a declaração de fé, com a bênção arônica e com a declaração de fé. Senhor, nós te agradecemos por tão grande amor, tão maravilhoso amor, tão profundo amor com o qual o Senhor nos amou. Este amor está em nós, este amor age em nossas vidas, está ao nosso dispor. Que nós vivenciemos esse amor, sejamos animados por esse amor, nos sintamos valorizados por esse amor. Esse amor requereu a vida do seu próprio Filho, mostrando na cruz como o Senhor nos amou, de forma que o texto chega a dizer de uma maneira tal, inenarrável, indescritível, para que nós pudéssemos ser resgatados. Amou a todos e a cada um individualmente. O amor que chama, não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor mesmo nos escolheu e nos designou, para que nós possamos realmente avançar, dar frutos, e esses frutos possam ser de bênção e possam permanecer. Este amor que nos confronta e nos trata e nos trabalha e nos aprimora e nos melhora, e este amor que restaura. Então eu quero neste momento, Senhor, colocar, seja qual for a situação, de alguém aqui, da sua casa, ou de um amigo conhecido, de situações de colegas, da vivência de vizinhança, de trabalho, onde for, que talvez sejam difíceis, talvez estejam vivendo escravidão da parte de Satanás, cegueira, práticas erradas de idolatria, de condutas inapropriadas, seja
tendo o dinheiro como Deus ou outras situações, que o Senhor possa trabalhar, confrontar, restaurar, mudar essa realidade. Os que se sentem para baixo, desanimados, sintam-se tocados por esse amor, alcançados por esse amor. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida de Osés, pelo chamado, pela instrumentalidade, pela confrontação, pela restauração da sua família. Restaura famílias que precisam de restauração, Senhor. Restaura casamentos que precisam de restauração. Trabalha no coração dos cônjuges, quebranta, que toda brecha dada para a carne, para o mundo, para Satanás, sejam fechadas, que o inimigo seja afastado dos lares, dos casais, e que Jesus possa operar com recuperação e restauração. Também nas famílias, consagro a IBG, consagro o teu povo aonde se encontrar neste momento, além daqui neste instante, e também consagro familiares, amigos, enfim, entrego a ti, e que essas lições do livro de Osés, que nós continuaremos a estudar, e dos profetas menores, possam nos impactar, nos confrontar e trabalhar para estarmos cada vez mais melhorando, vivendo para a tua glória e andando segundo a tua vontade. No nome de Jesus oramos, com gratidão fazemos, na certeza da tua resposta, para vivermos este teu amor hoje e sempre. Amém. Vamos então cantar o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
graça recebi o amor de Deus. Glória a Deus. Quem é grato por este amor que nos alcançou? Quem se sente amado por Deus? Que isso seja uma realidade na sua vida. Sinta-se amado, sinta-se valorizado e passe esse amor adiante. O amor que chama, o amor que confronta, o amor que restaura. Vamos dizer uns aos outros que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias para todos sempre. Excelente noite, Deus te leve em segurança. Nos veremos no final de semana, se Deus quiser.